Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo avança de fase aí, né, para a semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo venceu, obviamente que o resultado foi muito importante, teve aquela provocação do Gabigol, aquela provocação normal, né. O pai do Atlético Paranaense, que é o Gabigol, provocou o seu filho no seu próprio estádio, faz parte aí, já virou uma coisa rotineira aí do Flamengo e Atlético Paranaense. E temos que falar também, né, sobre a partidaça do Davi Luiz. O Davi Luiz fez uma partidaça nesse jogo. Vitor Roque ainda tá no bolso do Davi Luiz. Outro ponto, sobre o lance mal anulado ali, possivelmente mal anulado do Gabigol, né? Que vergonha. Que vergonha, CBF. E aí na expulsão do Gerson, que pra mim não deveria ter sido expulso. Sinceramente, né? E também o desempenho do Flamengo dentro de campo. O Flamengo soube sofrer com o placar a seu favor. O Flamengo tá voltando. Tá voltando, Mengão malvadão tá voltando. Não, já voltou, quer dizer. Vambora pro vídeo aí, deixa seu like, né? Para ajudar o canal e vambora pro vídeo. Deixa o like. Agora, mas é o Flamengo melhor, né, professor? Não em relação ao jogo, mas o Flamengo melhor do que vinha se apresentando. Isso fez diferença, né, Nath? A defesa do Flamengo aguentou um repuxo que a do Atlético não aguentou. Se a gente pegar o histórico do confronto, vamos pegar o acumulado, o Atlético tomou uma virada de 4-1. Sim. Ele chega a fazer 1-0 no Maracanã, ele abdica do jogo, principalmente do primeiro tempo, mas do jogo inteiro no Maracanã. E aí, quando ele tenta fazer alguma coisa em casa, no momento em que ele está melhor, acontece aquilo que já tinha acontecido, por exemplo, na final entre os dois na Libertadores, com o Pedro Henrique. Sim. A expulsão do Pedro Henrique. A expulsão do Pedro Henrique. Acontece aquela coisa no momento errado do jogo, acho que isso foi decisivo ontem. O Flamengo resistiu bem, é verdade, soube sofrer, mas não ficou só sofrendo. O Flamengo foi também para o jogo. A gente viu os lances desde o primeiro tempo e principalmente do meio do segundo tempo para frente, o Flamengo foi absoluto. Só não fez mais porque teve esse lance aí que a gente vai discutir com mais detalhe, que fez uma diferença significativa. O Flamengo nem precisou desse gol no fim, mas é para a gente se questionar esses métodos de validação de gols por impedimento, por linhas, é assunto para a gente falar mais. Vai mudar, né? Vai mudar a regra. Já foi, pelo menos na Europa, vai ser já a partir dessa temporada que se inicia a mudança de regra em relação ao impedimento, que é um absurdo. Tem que, né? Daqui a pouco o Simon, como eu já disse, reforço agora, vai participar do Futebol 360, também trazendo informações sobre essa mudança que se faz mais do que necessária, essas linhas traçadas, fininhas, que você não sabe exatamente se o frame do lançamento foi o correto, é o correto, realmente é um absurdo. Qual a vantagem que o cara leva com o dedinho na frente? Isso é indiscutível, mas se é uma coisa que não é conclusiva, como é que você tira um gol? E quando o jogo é decisivo, que você percebe o tamanho do prejuízo, né? Então, as pessoas passam a questionar todo tipo de lance, até aqueles que parecem ali um certo impedimento. No jogo do Palmeiras, por exemplo, o caso do Rony, parecia que ele estava um pouco à frente, mas ainda assim, por haver um protocolo que é falho, um protocolo que já se mostrou bastante acidentado e uma tecnologia que não é das melhores, é preciso a gente pontuar. A tecnologia do VAR brasileiro é uma das piores que a gente tem visto. E até Tabajara total. Não, e a gente se acostuma. VGA, a gente se acostuma com Premier League, na Copa do Mundo, em que você tem uma imagem mostrando de fato ali que não dá margem de dúvida. Aí você estabelece um padrão. Chega no futebol brasileiro, a gente não tem resolução ideal, não tem ângulo ideal. Isso destrói a credibilidade do VAR. Hoje, ninguém confia numa linha de impedimento que deveria ser algo incontestável. E hoje, pelo método, pela forma e pela tecnologia usada pela CBF, o VAR gerou um descrédito Já pensaram se o Atlético vira o jogo? É sorte que não fez barulho. E o furacão passa? Bom, daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos uns 10 minutos, o Simon vai estar conosco. Vamos falar do Gabigol, que salvou a arbitragem também, porque ele depois marcaria de novo e classificaria definitivamente o Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil. O Gabigol em mata-mata não é mole, não. O jogo decisivo, quando é para valer, raramente ele passa em branco. A gente vai desconsiderar até jogos de mata-mata de campeonato estadual.
mas vamos mostrar como é que é o histórico do Gabigol em jogos de peso maior, de caráter decisivo. Tem uma telinha que a gente vai colocar no ar já. Não é isso, Leãozito? Olha lá, ó. Na agulha agora. Isso pelo Flamengo, tá? São 5... O cara não tá nem aí, né, professor? É um histórico, né? Mostramos o histórico dele, é um histórico. Fica para a história do Flamengo isso aí. O cara é cada vez maior. Ontem mesmo, para te falar a verdade, quando a gente especulou escalação e falou do Pedro, que o Pedro não Pedro tem... não entrou no jogo. De lesão, né? Tem, né? O Gabigol não era... E ontem começou o burburinho de que o Al-Ain teria aumentado a oferta, que já era super tentadora pelo Pedro. E vieram atrás da Arrasca, né? O Arrasca é o Al-Nasser, né? Do Cristiano. Eu já estranhava o Gabigol não estar na nossa previsão, porque para mim esse cara tem que ter uma camisa do Flamengo, ainda mais num momento desse, era decisivo, o Flamengo tinha uma certa vantagem, mas é uma presença muito importante, ele acabou mostrando isso, né? Sobrou. E o Pedro também, a missão dele é muito inglória, mas ao mesmo tempo mostra a vontade que o cara tem de vingar, de conquistar pelo Flamengo, porque só do Pedro ter continuado no clube, recebendo propostas, tendo mercado, não só no futebol brasileiro, mas também no exterior, mostra que o Pedro, de certa forma, é resiliente também, porque tirar a titularidade do Gabigol é praticamente impossível. Não só pelo que o Gabigol joga, mas também por tudo que ele representa para o Flamengo, a idolatria que o Gabigol tem, até para um técnico, mesmo que ele perceba que o Gabigol não se encaixe na ideia de jogo. Se chegasse um técnico hoje no Flamengo que falasse, poxa, eu prefiro um centroavantão, um cara que não se movimente tanto, seria um peso muito grande barrar um cara do tamanho do Gabigol, por tudo que ele faz nesse tipo de jogo, que não é só dentro da área. O Gabigol conversa com o adversário o tempo inteiro, ele provoca, ele interage com a arquibancada, com a torcida adversária ali, sempre provocações do jogo, que não extrapolam, que não cruzam uma linha de violência. Então, ele mostra a tatuagem da Libertadores para o torcedor adversário, na coxa. Isso vamos combinar, é maravilhoso. É o tipo de provocação que deve ser incentivada no futebol, que é justamente a graça de comentar, de daqui a pouco o Atlético... Gabigol é o maior personagem do futebol brasileiro entre os jogadores? Hoje sim, por toda a idolatria que ele tem no Flamengo e por todo o espetáculo que ele promove. Então, o Gabigol em campo é garantia de espetáculo. A gente vai ter provocação, a gente vai ter gol, a gente vai ter muita participação dele ofensiva que ele faz também. E, de certa forma, um cara que entende o que é ser Flamengo. Para Renato Gaúcho, jogador, ponta ali, Grêmio, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro. Mas assim, o Renato dos grandes momentos, que também era provocador, também falava para a torcida adversária ficar quieta, também agitava a semana do jogo. Ou para Romário, que tinha muita marra, o Gabigol também tem marra, também provocava o torcedor adversário depois de marcar. Estaria mais para quem? Me lembra mais o Romário, até por essa coisa do gol, né? Porque os ídolos recentes do futebol brasileiro, até por uma questão financeira, ou fica muito pouco, mudou o conceito de ídolo aqui, né? Usando palavras do técnico do Atlético ontem, os ídolos hoje, eles são mais eficazes do que eficientes. Eles ganham o título e vão embora. Antigamente você passava a infância, a adolescência e estava lá o Ademir da Guia, estava lá o Rivelino, isso não existe mais. Então mudou esse conceito de ídolo. E os ídolos mais recentes do futebol brasileiro, até por uma questão de mercado, foram goleiros. Que é quem fica. Marcos e Rogério Ceni. E hoje o Cássio, por exemplo. Sim, Cássio, claro. Né? Então é muito raro um jogador de linha manter essa relação, e não é à toa que ele está quebrando recordes, porque ele está tendo tempo para quebrar recordes, tempo para jogar várias Libertadores, né? Isso tem sido muito raro no futebol brasileiro atual. O cara de linha não fica para ser ídolo. E ele, por condições muito especiais, inclusive a condição de ter passado pela Europa e já não ter dado certo, as condições financeiras que permitiram ao Flamengo ter um jogador como esse, é uma relação muito especial, Plehal, é uma relação muito diferente, uma relação, inclusive, difícil de você repetir em outros clubes hoje, por não ter o poderio econômico e por
como funciona a engrenagem do futebol. Sim. É algo muito especial esse momento. Quem prometia ser ídolo do Flamengo acabou não virando foi o Vidal. Vidal, que acaba de ter a rescisão confirmada pelo Flamengo. Faz 18 minutos que o Flamengo publicou no tweet que o Clube de Regatas do Flamengo acertou a rescisão de contrato com Arturo Vidal. Com o manto sagrado, o Vidal atuou em 51 jogos, fez 2 gols e deu 4 assistências. Falta assunto, infelizmente, porque sobraram erros na noite de ontem nos 2 jogos, né, Simon? Vamos começar por Curitiba, pela Arena da Baixada? Bom dia, Pirral. Uma satisfação falar contigo, com a Natália, Breiler, Celso. Olha aqui o que eu fui buscar hoje cedo, ó. Olha aqui, ó. The Law of the Game. A história das regras do futebol. Mais adiante eu vou explicar o porquê, por causa desse lance aí da Arena da Baixada do Gabigol, tá? Que é a confusão, tá? Uma confusão tremenda no VAR, né? E esse gol também, na minha opinião, muita polêmica. Realmente a arbitragem, tanto lá como aqui em Porto Alegre, ontem também. Aí nós estamos acompanhando o jogo. Por que eu trouxe esse livro? Primeiro, só para situar o nosso fã do esporte. A regra do futebol ela foi organizada em 1863, foi dividido o futebol do rugby. Em 1866, a FIFA colocou 3 adversários, tá? Em 1925, 2, e em 1989, mesma linha, não é mais impedimento. O que eu quero dizer com isso aí? O conceito da regra, eles acabaram com o conceito da regra. Qual é o conceito? Milimetricamente, vocês vão querer me dizer, e não dá para afirmar categoricamente que o Gabigol estava à frente. A CBF já assumiu, inclusive, temporadas passadas, que o árbitro de vídeo colocou a linha errada. É possível aí também. Pela imagem que eu vi, aparece no braço, aqui no braço do Gabigol. Quando tem que ser do ombro, tem que ser daqui, ó, axila. Ombro vale, daqui para lá não vale. Mas nós não conseguimos ver esta imagem. Na câmera 1, que é a aberta, até parece, né, usando a paralaxe, que ele está um pouco à frente pela câmera 1, que está aberta. Mas não foi essa é outra da linha do impedimento que eles colocaram. E aí quando o operador, porque quem faz isso é um operador, é um ser humano, portanto passível de erro, tá? Ele que vai mexer na linha, e a linha me parece em cima do braço do Gabigol, tá? Portanto, a linha foi colocada de uma forma equivocada. Então, só para situar o nosso fã do esporte, eu trouxe esses dados, tá, das alterações da regra do futebol, para ver o conceito da regra. O conceito da regra não pode, por 1 milímetro, você querer anular um gol. Todas as alterações da regra foi para que tivesse mais gols. Começou com 3 adversários, 2 adversários, e depois mesmo a linha não é mais impedimento. Tá? Então esse conceito já foi por água abaixo. E aí eles estão trazendo essa questão. É um lance que não dá para afirmar categoricamente, não dá. Tá? Não dá para afirmar categoricamente assim, ó, tava por 1 milímetro. Pela outra câmera que eles mostram da linha lateral, a linha para mim eles colocaram errado. Não colocaram na axila onde tem que ser, colocaram no braço e, portanto, no braço não conta para lances de impedimento, tá? E só para esclarecer, a questão da regra continua a mesma, não vai ser alterada regra nenhuma, tá aqui o livro novo também, 22, 23, tá? A regra do impedimento, saiu na internet várias interpretações e tal, não se mudou nada. Para se alterar uma regra, a International Board, na sua reunião anual, que só vai ser em março do ano que vem, tá? Portanto, não. Há estudos, eu mesmo escrevi um estudo, encaminhei para um companheiro da FIFA. Na minha opinião, para eliminar esse tipo de coisa, de situação, tem que ser medido os pés. Os pés, os 2 pés do adversário, não tá na mesma linha com o adversário, tá? O pé do atacante. Aí sim, pode estar o tronco, o nariz, a cabeça, o peito, o joelho, vale tudo. E há um estudo similar do Arsène Wenger, que é o técnico francês, que faz parte do grupo técnico da FIFA, que também está debatendo essa situação. Mas, por enquanto, não tem nada de alteração. Continua tudo como está, não é? E aí é a regra que vale, e esse protocolo, infelizmente, também. Essa coisa dos pênaltis, Breleiro, eu sei que você tem uma pergunta para o Simon. Ontem eu conversava com o Marco Aurélio Cunha, doutor Marco Aurélio Cunha, a respeito da anulação desse gol, e ele falava exatamente isso.
o ombro vir como referência no jogo em que os pés é que determinam o movimento, já é algo totalmente errado. Não, e se ali colocassem no ombro, pelo menos, ali tá mais pro cotovelo do que pro ombro. O gol de cotovelo vale? Não, né? Tem isso também. Mas ali, pra mim... Não vale. O Gabigol e outros jogadores do Flamengo protestaram com razão, porque eles estavam vendo em tempo real que a arbitragem não estava colocando a linha, o árbitro de vídeo não estava colocando a linha no lugar certo. E até essa imagem da câmera 1, Simon, que a gente não tem aqui, não mostrou, mas eu também vi, e ela tá com um frame diferente. O frame para na hora que a bola já tinha saído e foi o Arrascaeta mesmo, viu? Dos pés do Arrascaeta. Então, e dá para perceber isso pela câmera 1, porque quando a gente compara com a câmera alternativa, os pés do Thiago Heleno, o pé do Thiago Heleno está em outro lugar. Então, até isso a gente tem uma dificuldade de uma padronização de parada da imagem com câmeras diferentes. Também, né? E o VAR hoje, ele tá todo centralizado na CBF, né, Breno? O pessoal não vai mais no estádio, ele fica lá na CBF, a CBF tem do lado do prédio da CBF, há uma central com 10 cabines em que fazem todos os jogos lá do Brasileirão e Copa do Brasil. Então o pessoal tá lá, que é o Rodrigo Guarizo que comandou o VAR ontem, o árbitro Braulio Machado. Então foi feito lá. Quem é que fica na sala do VAR? É um operador que opera o VAR, né? E o árbitro de vídeo e o AVAR, que é o assistente de vídeo. Então, assim, conforme eu falei anteriormente, a própria CBF já admitiu, né, no jogo aí do campeonato, de que colocaram a linha no ponto errado. E ontem, para mim, também fizeram isso. Pelas imagens que eu acompanhei, tá no cotovelo, tá no braço, não tá lá na axila. E a questão do frame também, do cara quando toca o pé na bola, que o impedimento se dá quando o pé entra na bola. Então, realmente, muito complicado, muito complicado. A bem da verdade também, o Gabigol, embora veja no telão, não tem que dar o chilique lá reclamar da arbitragem, porque quem tem as melhores imagens é a sala do VAR. Não é? A televisão que transmite os jogos é ela que passa as imagens para o VAR. Isso é outra questão, isso é outra discussão. Não é? Na Premier League são as imagens da própria Premier League. Aqui não, então é uma discussão. Quando se faz jogos, quem detém os direitos é que passa a imagem para o VAR. E aí eles têm os melhores ângulos, vão lá para o lado para a sala do VAR. Outra coisa que eu questiono muito também é o cartão amarelo que se dá ao Gabigol pela comemoração. O excesso ali. Na boa, qual foi o excesso do Gabigol na comemoração? O cara tá marcando o gol numas quartas de final, qual é o excesso? Não, e ali, o Gabigol, ele sempre faz essa comemoração, independentemente dos estádios. E agora a gente tem esse advento, cada vez mais querem instaurar a torcida única como se fosse solução para a violência no futebol. O cara não vai poder fazer comemoração porque está diante de torcida rival. Desculpa. Então, uma coisa é pedir silêncio para a torcida rival, de certa forma ir no alambrado. Ali o Gabigol faz a comemoração típica dele. Então, até o árbitro precisa ter essa sensibilidade também, não, Simon? Com certeza, e é isso que falta, você falou a palavra certa, sensibilidade, bom senso, o que está faltando à arbitragem brasileira. E probleminha no áudio do Carlos Eugênio Simon, daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer. Vamos aproveitar, será que voltou? 9 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. Então, claro que o árbitro tem mecanismos dentro da regra do jogo. Primeiro, o árbitro apita, fala e depois ele aplica cartão. Tá? Então, tem um excesso de cartões amarelos, que muitas vezes são dados, e o árbitro não tem o controle do jogo. Tu tem que sempre preservar a integridade física dos jogadores, né? E aí sim, com pulso firme, com convicção, falando, o árbitro tem que sair rouco do campo. Hoje em dia não, hoje em dia nós estamos vendo aí cartão em cima de cartão. Então eu acho que há um excesso e o Breno tocou na palavra certa, excesso e bom senso. E depois nós vamos falar do jogo do Grêmio também, e eu vou dizer, faltou bom senso também ao Wilton Sampaio. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né, pro nosso canal aí. Já vai deixando aquele seu like aí, né? Mengão classificado. Óbvio que o Flamengo vai ter um prejuízo após essa expulsão do Gerson aí, né? Que acabou prejudicando ele, uma expulsão muito contestada por mim. Não só por mim, mas por muita gente também, né? Essa expulsão é que o Gerson não fazia nem parte da briga. Ele foi apartar a briga, aí acabou tendo aquele desentendimento e acabou o juiz expulsando 2, né? Óbvio que
na altura do jogo já, o jogo já nos acréscimos, já do segundo tempo. O juiz não quer saber, não. O juiz vai lá, dá 2 vermelhos, acabou a história e manda os 2 pro chuveiro. Simplesmente isso, né? Óbvio que o Gerson, naquele lance ali, ele podia muito bem pensar que, pô, meu time tá classificado, eu vou entrar em briga. Óbvio que no calor da emoção, no calor do jogo, os jogadores não vão nem pensar nisso, filho. E briga e seja o que Deus quiser, né? Mas Flamengo classificado, agora pensando no Grêmio, vai ser mais, acho que a Copa do Brasil acho que vai ser, nem sei, nem tem data ainda definida para a semifinal da Copa do Brasil, porque a outra chave tem que ser definida ainda, né? Então agora pensando no Brasileirão, Fluminense, eu não sei se agora o Flamengo joga sábado ou domingo. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Flamengo joga domingo às 4 horas da tarde diante do Fluminense no Maracanã, né? Vai ser um clássico no Maracanã. Fla-Flu, né? Flu-Fla, né? Porque o Fluminense é o mandante aí. Vai ser um jogão, eu espero que o Flamengo ganhe e continue a perseguição do líder, né? Mas é isso aí, tamo junto. E esse gol aí de impedimento, óbvio que a regra do impedimento vai ter que mudar. Não sabe se vai ter que aumentar a linha grossa, o que eu sei que a gente sabe que vai ter que mudar, né? O Carlos Eugênio Simon falou que só a CBF tem as imagens conclusivas, sei lá o quê, porque não tá aparecendo não. Porque as imagens que a CBF tem, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho. Óbvio que esse gol vai ficar sem saber se era um gol impedido realmente ou o gol estava legal, né? Porque a imagem, falta de qualidade, de resolução e ainda falta de ângulo ideal ou ângulo perfeito para poder dizer se estava impedido ou não, né? A gente vai ficar nessa dúvida para sempre. Flamengo prejudicado novamente. O protesto do Flamengo a não fazer entrevista coletiva, né? Ceder entrevista coletiva. Eu não acho que é uma boa aí na mesma linha do Palmeiras, não, né? Entendeu? Porque daqui a pouco os outros clubes vão querer fazer tudo e a CBF ultimamente já perdeu o controle desse campeonato, né? Mas é isso aí, nação. Tamo junto. Deixe seu like e a sua opinião. Mengão classificado. Vambora! Valeu!